treinador de seguir também à frente do Fluminense. Para mim vai ser motivo de muito orgulho poder participar disso, sonho para qualquer um, uma honra e um orgulho enorme poder prestar serviço à seleção. De fato, é uma convocação, ainda mais do jeito que aconteceu, um trabalho conjunto da CBF com o próprio Fluminense, e eu tenho muita convicção de que a gente tem tudo aí para levar isso adiante. Acompanhei o trabalho dele a partir do Audax, que foi um trabalho muito competente, um trabalho que deu uma visibilidade muito grande também para o futebol brasileiro, porque era um modo diferente de treinar os atletas e que saiu de uma mesmice para situações arrojadas, e eu tenho certeza que todo esse trabalho e a competência que ele tem, ele vai aplicar na seleção brasileira e que será muito bem recebida por todos os atletas. Sempre o meu objeto de estudo e o meu prazer no futebol é ajudar o jogador a ele colocar para fora a sua inventividade, a sua criatividade, que ele sinta feliz enquanto joga futebol. Isso eu fiz durante a minha carreira inteira, é o que me trouxe aqui, é o que eu vou procurar fazer com esses jogadores, que eles consigam botar para fora, quando a gente estiver trabalhando junto, aquilo que eles mais gostam de fazer, que tem muito a ver com aquilo que a gente imagina do futebol brasileiro. Ó, daqui a pouco tá rolando o sorteio da Libertadores, daqui a pouco nós vamos falar. Pisca lá, André! Pisca, pisca, pisca na tela! Ó, daqui a pouco, primeira Sul-Americana, né? Primeiro sorteio da Sul-Americana, já sorteio da Libertadores. Estamos aqui em cima do lance para mostrar para você. Não vai lá assistir, não, que zica. Quando você vai assistir ao vivo, pega adversário forte. Quando você vê pelo Donos da Bola, pega adversário fraco. A decisão é sua, você escolhe. Ó, ontem eu até postei no Twitter e vou repetir aqui o que eu falei, inclusive, agora há pouco no Jogo Aberto. E o que eu falei no Bem Bolado com a HG também. Eu acho que há um conflito de interesses na ida do Diniz, da maneira que a coisa foi costurada. Vamos lá. Separar a minha admiração pelo Fernando Diniz, acho um baita treinador, gosto mesmo, já faz muito tempo do trabalho dele, mas o conflito de interesses, mas o conflito de interesses que há dos 4Rs estarem vendendo e comprando o clube, eu estou falando de seleção, no momento oportuno, seguramente nós vamos falar desse outro assunto. Por que eu acho que há um conflito de interesses? Primeiro, eu fiquei curioso para saber como é que foi a articulação, o acordo entre a CBF e o Diniz, e o Mário Bittencourt e o Fluminense. Segundo, a partir do momento em que o Fernando Diniz passa a frequentar e a ser uma figura ligada à CBF, ele automaticamente vai se encontrar e será colega de trabalho do CNM. O que o CNM orientaria aos árbitros quando estiverem apitando jogo ou jogos do Fluminense com o Fernando Diniz, que é técnico da seleção, à margem do gramado. Aí a Renata falou um negócio agora no Jogo Aberto ali que eu ainda não tinha... inclusive, assim, não me veio à minha cabeça, não pensei nisso, que é a questão das convocações. A Renata falou agora no Jogo Aberto, das convocações. Quando ele for convocar, ele pode convocar, sempre vai rolar uma dúvida, sempre vai rolar uma pegada de... Desconfiança. Será? Desconfiança, será? Aí ele convoca um jogador, por exemplo, do próprio Fluminense, que ele gosta, que ele confia, daí ele convoca para a seleção. E aí quem está do lado de cá não concorda porque tem um outro melhor em outro clube. Aí questionamentos, aí daqui a pouco tem um jogo, ele convoca um jogador, aí leva para a seleção e aí desfalca o jogador por algum motivo num jogo, numa rodada importante que há na sequência. É isso que eu falo de conflito de interesse, é disso que eu me refiro, ou a isso que me refiro. Agora, a escolha do nome, inclusive eu acho até que, sei lá, se o Carlos Ancelotti vem, tá? Porque ontem o presidente da CBF disse que está apalavrado. Mas eu aprendi que enquanto não está assinado, por mais que muita gente valorize o fio do bigode, eu não confio. Eu acho que vai acabar ficando o Fernando Diniz por lá. Mas deveria sair do Fluminense, né? Enfim. Muzi está aqui, vai participar com a gente. E aí eu quero saber exatamente a opinião do nosso convidado. Você acha que há conflito de interesse? Como é que você avalia essa chegada do Fernando Diniz na seleção brasileira? Muzi, bem-vindo. Boa tarde, Everton. Boa tarde a todo mundo também que está acompanhando o programa em casa. Eu acho que a gente tem que talvez pincelar as coisas de um ângulo um pouco mais distante, principalmente por sermos da imprensa. Muito cuidado, né? É claro que a gente pode contestar, como você bem fez,
No entanto, o Fernando Diniz é profissional, é técnico e eu acho que o conflito de interesse fica muito mais na nossa cabeça do que realmente na prática. Ele vai continuar cobrando o árbitro, o CRM continuará sendo adversário dele quando for treinador do Fluminense. O futebol, gente, eu acho que ele vai além da questão imaginativa. Eu entendo o posicionamento, o questionamento, ele é válido, mas eu acho que a gente tem que saber distanciar uma coisa da outra. Sobre a permanência ou não dele na seleção brasileira, eu acho que ele vai ficar sim, viu, Wesley? Você acha que ele fica até Eu a acho Copa? que fica, viu? Você acha que o Carlo Ancelotti não vem? É bem provável que não. É muito difícil. Vai querer largar o Real Madrid para assumir o Brasil, que é uma bomba relógio. A seleção brasileira, de fato, é uma bomba relógio porque a pressão já é muito grande pela conquista. Pense só com um técnico estrangeiro, hein? Mas se ele não ganha a Copa, aí vão falar assim, esse Carlo Ancelotti não é lá grandes coisas, né, Valuzão? Boa tarde. É verdade, boa tarde para todos. Você acha que é conflito de interesse? Eu acho que é conflito de trabalhos, porque a gente viu um Tite que pegou foram quase 2 ciclos completos, né? Seleção brasileira, trabalhando exclusivamente para aquilo. Tem gente que se apoia nos números para dizer que o Tite fez um grande trabalho, uma Copa América, o número de derrotas, para mim não. Quando mais precisou, negou fogo. Não adianta, é igual isqueiro. Você precisa de, na hora que aciona, ele acender. Você já negou fogo? Não, deixa eu falar. Não, ainda não. Então, assim, os entusiastas com a seleção brasileira, até vi ontem nas redes sociais... Você odeia a seleção, né? Não, eu não tenho nenhuma relação com a seleção. Odeio... Ué, Thiago, quer falar pra mim? Pode seguir. Odeio muito. Não, então deixa o Thiago. O Thiago vai falar pra mim. Depois eu participo bastante. Quando o Thiago... Eu vou passar pra você. Não, a gente Pode falar, pode passar. terminar. À vontade. Eu só respondi isso aí porque mentira. Você acha que ele não dá. odeia a seleção? Não, e tem um coleguinha dele aqui no programa que, meu Deus, o ódio que eles têm da seleção brasileira é inacreditável. Eu fico impressionado. Você sabe a diferença da seleção brasileira pra mim, pros Correios? Só pra devolver de novo. Os Correios importam, a seleção não. Nossa! O homem hoje tá ácido, hein, ô Thiagueira? Eu tô te falando, HG. O cara odeia a seleção brasileira. E eu nem sei o motivo. Não sei o que fizeram com eles. Você vê conflito de interesses? HG eu vejo. E assim, eu tava conversando com algumas pessoas de clubes. É um movimento que alguns clubes também veem conflito de interesse. Especialmente pela possibilidade do Fernando Diniz ou quem quer que seja da comissão técnica dele que o acompanhá-lo, terem de ter contato com outros atletas do futebol brasileiro. Então, nesse momento, por exemplo, e aí é uma coisa que uma fonte disse, né, nem o que eu penso, que o Diniz poderia coletar informações de outros clubes ao conversar com os atletas. Como um atleta joga de uma forma num clube, como esse atleta se posiciona, como esse próprio clube desse atleta joga. Então, existe um temor de outros clubes, não só de torcedores, da imprensa, de que haja esse conflito de interesse. Eu vejo em cima disso, sabe? Eu acho que nesse ponto, de fato, ele pode colher informações que sejam úteis para ele durante o trabalho no Fluminense. Eu nem imagino que aconteça o que você, por exemplo, colocou como uma possibilidade, uma alternativa, HG. Mas aí foi só uma... Eu não insinuei nada, só uma pergunta. Exatamente. Nem imagino que esse tipo de situação aconteça. Acho que esse que eu estou trazendo, e é uma questão de outros clubes dizendo, por exemplo, conversei com pessoas ligadas a Palmeiras, conversei com pessoas ligadas ao Atlético, e todos apontam essa como uma preocupação muito importante. E é uma situação que eu nem sequer tinha colocado na balança, sabe? Não tinha pensado como algo que pudesse soar como conflito de interesse. Eu, honestamente, acho que Para, América e o adversário na Sul-Americana. Põe na tela, tá ao vivo. Olha o América. Ó, quem sair aí é o adversário do América na Copa Sul-Americana. Atenção, tá na tela. 1, 2 e... Bragantino! Ao invés de Colo-Colo, Bragantino, então... Não. Quem vencer. Quem vencer. Quem vencer entre Colo-Colo e América é porque a gente já está acreditando que o América vai passar. Então é o seguinte, que o América vai passar. Isso. Né? Até porque se não passar pelo Bragantino... Pega o Red Bull. Não, pelo Colo-Colo. Vai pegar. Vai ganhar as duas. Eu tenho uma informação Goiás de pegou Diniz. quem? Goiás, Estudiantes de La Plata ou Barcelona de Guayaquil. É bomba, hein? É bom. Eu tenho uma informação, Diniz. Informação do Diniz, chegando agora. Chegou agora mesmo, há 4 minutos eu não tinha nem visto. De acordo com essa pessoa, a CBF quer o Diniz para o novo ciclo. Então, independentemente da contratação ou não do técnico Carlo Ancelotti,
o Brasil quer a manutenção do Diniz na comissão técnica. E a ideia é, caso chegue o Carlo Ancelotti para ser o treinador da seleção brasileira, o Diniz talvez pudesse trabalhar como um auxiliar Uma transição, técnico também. da seleção Gente, brasileira. então, peraí. Então, neste momento, existe o interesse da CBF. Tem boi na que linha. Diniz Tem boi na linha. Fique no novo ciclo da seleção brasileira. então reforça ainda mais o que eu falei do conflito de interesse. Tem boi na Peraí. Não é desconfiar. Mas eu acho que vale a pena refletir sobre. Se a intenção é que ele siga como treinador da seleção, de repente o Ancelotti vem, o cara Ancelotti vem, vai na Copa do Mundo, mas só porque eles querem alguém de grife, se é que vem, eu também tô com o Muso, acho que não vem não, tá? Eu também acho que o Diniz vai permanecer lá. Só que se há a intenção de deixá-lo como técnico da seleção, é mais um motivo para tirá-lo da direção técnica do Fluminense, pois não? Não, sabe o que eu vejo? Boa tarde para todo mundo. Eu concordo com muita coisa que todo mundo falou aqui, mas eu acho que tem um ponto importante que a gente tem que colocar, e muito valioso, é o valor que tem a camisa amarela, o valor da seleção brasileira. E o trabalho que tem sido feito não tem respeitado toda essa história. Eu vejo o seguinte, o Tite já havia informado lá atrás, eu sempre fevereiro gosto de de voltar, 22. Fevereiro de 22, já tinha informado que não seguiria com a seleção brasileira após a Copa do Mundo de 2022. E nada foi feito para pegar e fazer essa substituição, ou a transição. Aí termina e começa um novo ano, e nós estamos já em julho, onde o Ramon ficou um período trabalhando com a seleção brasileira. Agora vem o Diniz. É meio que assim, não sabe qual o caminho seguir, e é a seleção brasileira. Muita gente fala assim, mas o Filipão assumiu a seleção poucos meses antes da Copa do Mundo, um ano antes da Copa do Mundo, e fez a seleção. Gente, são situações. Para uma preparação, o que eu vi desse trabalho com a seleção brasileira foi o mais puro amadorismo. E eu tô com a turma aqui. Enquanto não assinar, eu não acredito É um que o blefe Carlo gigante Ancelotti da venha CBF. para a seleção brasileira. A CBF está fazendo um movimento de pôquer, é um blefe gigante, colocando ficha para o adversário. Opa, então o Ancelotti vai vir. Se o Diniz pode dirigir o Fluminense a seleção, por que o Ancelotti Agora, não pode se ele dirigir for o Real bem, Madrid a seleção? Eu tenho outro questionamento. E se o Agora, Diniz o Real for Madrid bem, libera. tirarem ele para colocar o Ancelotti, o Ancelotti for mal. E aí? Não. Eu acho até que é o seguinte. Esse que é o problema, hein? Eles talvez saibam É um blefe que gigante. o Carlo Ancelotti não vem. Sim. Uma palavrada é aquele negócio, ó, passa lá em casa. Vai ser, beleza. Vamos ver se final de semana eu pinto lá pra tomar uma. Fechou. Beleza? Aí tocamos, a semana passou, aí Vem a chegou segunda. sábado, eu não te telefone, nem você me Isso. liga, ninguém fala pelo Passou. WhatsApp, aí segunda-feira, eu tinha... Esperei lá. Você falou, nós não combinamos. Não, mas aquele dia não, ficou só um lance meio vago, solto, mas para, né? Então é o seguinte, tô com valor, blefezão. E aí, se o Diniz assume e os resultados começam a acontecer, porque vai. É isso. Por que não vai acontecer? Porque só tem baba do boi cansada, só a Argentina que vai dar... Você vai para eliminatórias. Quem vai dar sufoco no Brasil? É que às vezes o Colômbia vem, Uruguai. A Uruguaizinha ali, outra colar, ainda mais agora com um treinador bom. Aí pode ser. Mas aí o Diniz vai e começa a ganhar. Pá. Aí o Ancelotti vira e fala, vou não. Aí os caras falam assim, mas agora também, pra quê? Olha o trabalho que o Diniz está fazendo. Segue Marco Aurélio, né? Pô, então siga na pelota. E só mais uma coisa, se eu sou o Fluminense... Só que a CBF, aqui, vocês se lembram bem depois de 2014, do 7-1, na noite daquele foi que dia aquele? Uma terça-feira, se eu não me engano. Você se lembra a história da carta da Dona Lúcia? Dona Lúcia. Grande Dona Gente, Lúcia. Os caras fizeram Beijão pra Dona e o Lúcia. vídeo que vazou era um vídeo editado. Eu estava no Band na Copa com o Milton Neves e ele falou, não, é que esse vídeo aí vazou. Eu falei, vídeo vazado, editado? Com o Thiago Silva fazendo assim com a câmera? Pô, você tá de brincadeira. Os caras da CBF acham que o Dado só tem tonto. Aí quando eu falo de conflito de interesses, vão... Ô Everton, só um detalhe importante. Me ajuda aí. Que a gente tem a falar sobre o trabalho do Diniz aqui. O Diniz tem bons trabalhos e o grande questionamento sobre ele a longo prazo. A curto prazo, ou seja, tiro curto, ele é bom, né? Agora, se ele fica 6, 7, 8 meses num clube que é diferente de uma seleção brasileira, ele começa a deselencar um monte de problema. Eu acho que para a Copa do Mundo, para competições aqui na América Latina, eu acho que vai ser legal a gente ver o Diniz na seleção. Olha, não é.
curioso, eu tô curioso. Não é, gente. Eu tô Que curioso. bom trabalho o Diniz fez a longo prazo? Nenhum. Que Eu tô com o isso? Henrique nessa. Nenhum. Então, Eu tô com o Henrique nessa. A longo prazo ele não conseguiu fazer Então, nenhum. tudo Até bem. porque quando ele era exigido a longo prazo, ele sempre se Legal. perdeu. Eu vou te dar um então, mas exemplo eu de quem ainda fez acho o trabalho trabalho a no longo Fluminense prazo. bom. O trabalho no Fluminense é bom. Cara, Esse Fluminense ele é. ele Mas tá, ele começou ele a tá cair, indo- agora ele tá mas indo ele vive de descendente. oscilações. Ô, Henrique, Mas está o que nas que você, competições, Thiago, ó, vocês Thiagão. querem? Não, Porque mas ele tá- quando ele tá em queda. o Tite ganhou, foi pra seleção, questionado, ganhou, chegou na Copa, saiu, ganhou os números. Eu acho que o Tite não enche, eu acho que não enche os dedos, uma mão de derrotas na seleção, aí perdeu de novo na Copa, mas não sei. Tira que não vale nada. Aí vai o Diniz. Não, mas não foi isso. Mas Foi o quando o Tite que quis Scaloni, sair, mas pela quando o seleção brasileira, Scaloni ele assumiu a ficaria. Argentina é e o foi lá, Tite que pediu. flertou com fracasso na Copa, mas ganhou. Aí tu, pô, o Scaloni é o cara, entrou pra história. Mas não é o cara. Não é. A gente sabe Na que tem Copa caras- foi. A gente Na sabe- Copa deu um banho no mas Tite. não é. A gente Na sabe Copa que deu tem um caras, banho no A Tite. gente sabe que tem caras que não são os caras e ganharam Copa. O Zagallo ganhou Copa, o Parreira ganhou Copa. Eu coloco o Scaloni nesse nível desses caras. Não é um cara que São ele não é nem ruins, treinador. Ele não é nem Você treinador. tá colocando o Scaloni no nível do Parreira e do Zagallo? Não é parei que são essa ruins. discussão. Não é que eles tem são como. ruins. Parei com a Eles ganharam discussão. uma Copa. Aqui. Ganharam uma Copa, Não, mas não tem vai como. falar Eu, que em esse cara tem respeito à qualidade? audiência, eu vou permanecer aqui. Em respeito à audiência, senão eu ir Você embora. acha, você acha, por exemplo, Certo. o O Tele Tite não Santana? engraxa Certo. o sapato do Parreira. Gostem ou não. Quem? O Tite. O Tele Santana, que é muito mais treinador. Ele não ganhou a Copa. A questão de ganhar a Copa, cara, varia muito. concordo Uma plenamente. série de coisas. O Tele é muito mais treinador do que o Parreira, muito mais treinador que o Zagallo. Eu acho o Tite, por exemplo, mais treinador que esses caras, que o Parreira, que o Zagallo. A questão é que o Tite tá aí hoje, o pessoal não gosta do Tite. Então, assim, se fosse um Eu vou negócio perguntar- saudosista, aí o Valor ia falar, Não, nossa. peraí, eu acho que você tá com um problema de visão. Não tô, Aliás, não. você que tá em casa,